Olá, pessoal. Voltando aí para a gente falar um pouco da continuidade na aula de motivação. Nós já tivemos duas aulas de motivação baseado na teoria das necessidades humanas de Abraham Maslow, na pirâmide, né? Pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Ali ele trabalha questões das necessidades fisiológicas, de segurança social, estima também e de realização pessoal. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade na teoria da motivação de dois fatores de Frederick Heisenberg e também na teoria ERC de Alderfer. Né? Eu ia separar a teoria ERC de Alderfer, talvez ia fazer numa aula separada, mas como o conteúdo é bastante resumido, resolvi juntar essas duas teorias aí para a gente encerrar a disciplina, a aula de motivação. Beleza? Vamos nessa aí, então? A gente então vai continuar com essa questão da motivação da seguinte forma. Nós vamos ver a teoria da motivação de dois fatores de Frederick Herzberg. É um nome um pouquinho complicado, mas esse é o nome, Frederick Herzberg. E na última aula, nós vamos ver a teoria ERC de Alderfer. Bom, quem foi Frederick Herzberg? Ele foi um psicólogo importante, professor norte-americano, um dos nomes mais influentes em gestão empresarial, autor da teoria dos dois fatores. Bom, a teoria dos dois fatores foi desenvolvida por ele e teve como base as entrevistas realizadas com diversos profissionais que eram questionados sobre os fatores que agradavam e que desagradavam nas empresas que ele trabalhava. Então, quer dizer o quê? Que ele fez uma pesquisa em várias empresas, com vários profissionais, perguntando quais eram os fatores que agradavam e desagradavam esses colaboradores no seu ambiente de trabalho. Ali ele descobriu o seguinte, em comparação com a pirâmide de Abraham Maslow. Então, Maslow desenvolveu a questão do fisiológico, segurança social, autoestima e realização. E a base, o fisiológico e segurança, Herzberg, ele tratou como questões motivacionais de higiene. Então, a questão que, nos quais fatores que agradavam mais os colaboradores, ele separou fisiológica e segurança, ele aglutinou em higiene, questões de higiene. Já as questões relacionadas à social, autoestima e realização de Maslow, ele trabalhou isso como questões que agradavam como elementos motivadores, então, das pessoas que trabalhavam nas empresas. A teoria da motivação de dois fatores, então, ele constata que os dois níveis fundamentais, o fisiológico e segurança, não tendem a ser motivadores na maioria das situações. Os fatores de higiene devem ser propiciados para manterem os colaboradores. Então, na visão de Herzberg, a base, a questão do fisiológico e de segurança, não eram fatores propriamente dito motivadores, mas sim era como uma base que faziam com que as pessoas permanecessem nas organizações por necessidade, por questões de sobrevivência, por questões de estabilização. Ainda não eram, na visão do psicólogo, questões que traziam forças motivacionais para os colaboradores ficarem satisfeitos ali. Os fatores motivadores, segundo ele, devem ser parte do trabalho e da situação de trabalho. Então, as questões motivadoras, estas sim, estavam envolvidas com a realização profissional dos colaboradores, as suas atividades, a sua razão de ser dentro da organização, os propósitos que a organização, as metas e objetivos que a organização traça e os propósitos que isso significa na vida dos colaboradores que estão envolvidos dentro deste processo. Então, os fatores motivadores para ele eram de realização profissional. Os fatores higiênicos, então, segundo Herzberg, dizem respeito às condições físicas do ambiente de trabalho e são relacionadas a fatores extrínsecos ao trabalhador, quer dizer, fora do trabalhador, não está relacionado com a questão intrapessoal dele, mas com a política da empresa, aquilo que a empresa determina como políticas de convivência social dentro da organização. As condições de ambiente de trabalho, o relacionamento com outros funcionários, a segurança, o salário, etc.
Isso quer dizer o que é a cultura organizacional da empresa que determina ou que faz com que os fatores ditos higiênicos, neste primeiro momento, sejam os mais importantes. Fatores esses que não trazem necessariamente satisfação, mas que provocam insatisfação e desmotivação quando não estão presentes. Dá uma pausa, porque o trem está passando. E quando o trem passa aqui perto de casa, a gente não escuta quase nada. A gente já se acostumou com o barulho do trem, que faz parte do nosso cotidiano. A gente dorme, a gente vê seriado, o trem passa e acabou. O problema do trem aqui na cidade que eu moro é que ele atrapalha o trânsito. Então imagine você aí, 40, 50 vagões passando por um centro urbano, paralisando uma cidade que já tem problemas de mobilidade, como é Joinville. Mas um dia tem um projeto aí de 15, 20 anos que é para tirar o trem aqui do perímetro urbano e jogar para a área rural, mas até agora isso não aconteceu, motivado por fatores que não vem ao caso dizer, que você deve saber quais são, não é verdade? Bom, o trem está passando e nós vamos dar continuidade na nossa aula aqui. Fatores higiênicos é o que nós vimos agora. Vamos adiante. Os fatores motivadores. Fatores motivacionais são fatores intrínsecos, quer dizer, estão dentro da pessoa. São aqueles que fazem com que as pessoas se movam, que fazem com que elas procurem atingir determinado objetivo, determinada meta, determinado propósito para a sua vida. Dizem respeito à satisfação com o cargo ocupado, os desafios que surgem e a capacidade de poder realizá-los. O crescimento profissional, a liberdade de decidir como executar as tarefas, a responsabilidade total sobre o trabalho, a autoavaliação, o reconhecimento do desempenho, entre outros. Então, os fatores motivadores das pessoas dentro das organizações, elas englobam tudo isso que Herzberg definiu para a gente. Então, questões assim, pô, eu estou realizando a minha tarefa, eu sei por que eu estou fazendo aquilo, isso traz um propósito para mim, isso traz uma vantagem competitiva para a empresa, estou ajudando a organização a ser mais competitiva, mais assertiva naquilo que ela propõe como meta, e enfim, estou ajudando a construir, junto com meus companheiros de trabalho, uma realização, né, pessoal, profissional e coletiva junto com os demais companheiros que estão juntos nessa tarefa. Aí vem a questão da realização pessoal, porque daí, conforme a disponibilidade, ou se a empresa tem uma política de cargos e salários bem definidas, a pessoa vai conseguindo desenvolver sua carreira dentro da organização, vai se aperfeiçoando, fazendo cursos, ou até mesmo ela chega num estágio que ela vai procurar ela mesma empreender em um outro lugar ou vai para uma outra empresa com uma capacidade de crescimento maior. Mas o que importa é a pessoa estar motivada dentro do seu ambiente de trabalho. Nós vamos dar continuidade, porque eu havia dito no começo que nós teríamos uma quarta aula aí falando da teoria de IRC, mas nós vamos aproveitar o tempo que nós temos para falar dela já. Tá? Essa teoria IRC foi desenvolvida por Clayton Paul Alderfer. Ela se baseia, por isso que IRC, em existenciais de relacionamento e de crescimento. As existenciais são as necessidades básicas de segurança, parecidas com a de Maslow. A mais concreta das necessidades, como alimentação, abrigo, água, inclui todas as necessidades psicológicas e materiais, como, por exemplo, fome e sede, bem como outras necessidades materiais, como o pagamento de salário relacionado ao trabalho e à segurança física. De relacionamento são as relações sociais e autoestima externa, amigos, família, colegas de trabalho. Dizem respeito ao desejo que as pessoas têm de ter relacionamentos com outras pessoas e que estes relacionamentos se caracterizem por um compartilhamento mútuo de ideias e sentimentos. Então a gente já viu as existenciais, que são as básicas, parecidas com a de Maslow, necessidades fisiológicas de segurança, as de relacionamento. As necessidades de relacionamento são incríveis, né? Porque, cara, não tem como o ser humano viver isolado, como um eremita, numa caverna. Ele precisa
se relacionarem. E mesmo que ele não queira, ele está no mundo que se relaciona, que se conecta, ainda mais hoje com as redes sociais. Relacionamentos saudáveis, com certeza, é que farão a pessoa também crescer e amadurecer como ser humano, do que e procurar evitar relacionamentos que prejudicam, que trazem peso, que trazem controvérsias, assim, que não edificam em nada. Esse tipo de relacionamento, a gente, se não conseguir um ajuste, a gente precisa evitar, com certeza. Mas é importante ter relacionamentos, sim. Depois, a terceiro ponto da teoria IRC é a de crescimento. São a autoestima interna e a autorrealização é considerada a mais abstrata das necessidades à medida que não envolvem aspectos físicos. Quer dizer, não envolve aspectos mensuráveis que se vê. Então, está intrínseca, está dentro. Aí ela se complementa com as teorias de Heisenberg, que fala da questão motivacional, que para ele é intrínseco também. Inclui o desejo de uma pessoa de ter uma influência criativa e produtiva sobre si mesmo e sobre o ambiente em que vive. A satisfação da necessidade de crescimento ocorre quando uma pessoa engaja em problemas que necessitam de utilizar plenamente suas capacidades em desenvolver novas capacidades e aprendizados. Que a questão do crescimento é o autodesenvolvimento que a pessoa é desafiada a ter, não importa onde ela esteja, se for no trabalho, que ela tenha a capacidade ou a capacidade, sim, de procurar crescer, de desenvolver, de ver novas formas de realizar o trabalho. Se for em casa, de criar novas pontes de relacionamento, de aprendizagem com cônjuge, com filhos, enfim, com os familiares. Se for na escola, novas possibilidades de crescimento em grupo, de interação social, de aprendizagem, de ser humilde para entender que não sabe todas as coisas, mas que, por isso mesmo, procura aprender, procura crescer, procura se desenvolver. Então, essa autocapacidade, eu gosto muito assim das pessoas terem essa possibilidade de construir a sua própria história, de não depender, embora em alguns momentos talvez isso seja necessário, mas não sempre num estado de assistencialismo, mas de tentar conseguir se virar por conta própria, de crescer. Às vezes, é claro, dependendo da situação da pessoa, ela vai receber um apoio no começo, mas depois ela precisa aprender a se desenvolver, porque faz parte da maturidade, do crescimento da pessoa humana, certo? Estratégias para motivar as pessoas, segundo a teoria de IRC. A melhor estratégia para motivar pessoas é conviver com elas e dar condições para que se desenvolvam. Então, propiciar um ambiente construtivo e criativo na organização, principalmente. Fazê-las se sentir parte do processo e do resultado. Fazer a integração dos times, fazer com que ela trabalhe em equipe, que ela sozinha, embora tenha suas capacidades, suas realizações, as suas potencialidades, ela faz parte de um todo. E eu acabei de ler um livro sobre mudanças, transições, equipes. Ele fala muito bem dessa questão, né? Que sozinho é difícil você conseguir fazer as coisas, apesar de você ter um potencial muito grande. Então, em equipe, geralmente as coisas vão mais longe. Fazê-las descobrir que têm condições de fazer muito mais do que se julgam capazes. O potencial humano, ele tem o limite que muitas vezes a gente impõe. O limite é nosso próprio pensamento, nosso modo de agir, de pensar. Eu diria assim, tem uma palavra para isso. As nossas estruturas mentais é que nos condicionam a ficar dentro de determinados limites. Mas, por vezes, a gente, se treinado, se desafiado, se motivado, a gente consegue extrapolar esses limites, ter uma mente criativa, proativa e assim vai. E, por fim, fazê-las acreditar em si mesmas. Que não quero, eu não gosto dessa questão da autoajuda. Né? Você vai ter sucesso, você pode... Mas é a questão de você entender que a única pessoa responsável pelo teu sucesso é você mesmo. Isso é uma verdade.
Então depende muito de você ir atrás, de você fazer as conexões corretas, de você ter bons relacionamentos, um networking bastante interessante, né, de pessoas inteligentes, aí você vai crescendo junto também, né? E acredite em si mesmo, apesar de às vezes a gente vai ter momentos de que as coisas não vão dar certo, isso faz parte da vida, mas o importante é não desistir, é continuar a acreditar. Na próxima aula, a gente vai encerrar essa questão da motivação e nós vamos então trabalhar a questão da personalidade humana, beleza? Obrigado aí pela tua companhia e a gente se vê na próxima.